As Fichas de João, o Código dos Mundos. Aqui, o texto é tratado como documento técnico e a Bíblia como a planta baixa da realidade. O dossiê de hoje está aberto. Sabe aquela sensação de exaustão absoluta ao abrir as notícias de manhã? Aquela coisa de ver que as engrenagens do mundo, de maneira geral, parecem rodar totalmente invertidas? Eu sei bem como é. A gente olha para a realidade e vê pessoas com atitudes terríveis prosperando sem parar. Exato. Enquanto isso, quem tenta fazer o certo parece estar sempre um passo atrás, levando a pior o tempo todo. E diante desse cansaço, é super comum a gente procurar os textos antigos em busca de um refúgio seguro. Sim, principalmente a literatura de sabedoria bíblica. Pois é, a gente tende a ler esses escritos só como um conjunto de poesias reconfortantes, sabe? Metáforas bem bonitas para trazer um alívio emocional no fim de um dia pesado. Como se fosse um calmante emocional, né? Mas e se a gente trocasse completamente as lentes dessa leitura? E se passássemos a olhar para esse material não como poesia romântica, mas como uma planta baixa de engenharia? Sim, tipo um manual super técnico que descreve exatamente os mecanismos de como a realidade funciona com as suas engrenagens de causa e efeito estruturais. E é exatamente esse o nosso alvo na análise textual de hoje. Nós vamos abrir os arquivos que são conhecidos como memoriais de exegese do irmão João. Um material riquíssimo, por sinal. Demais. E o foco do nosso mergulho profundo de hoje vai ser muito, mas muito cirúrgico. Vamos investigar estritamente as fichas 025 e 026. Focadas lá no capítulo 8 do livro de Eclesiastes, certo? Isso mesmo. Elas mapeiam aquele capítulo com uma precisão assustadora. A nossa missão é decodificar a dinâmica do poder incontrolável, entender o lapso de tempo da justiça divina e, acima de tudo, identificar os esquemas artificiais no nosso cotidiano. A mente como um documento técnico. Uhum. A intenção ali não é devocional, sabe? Não é arrancar lágrimas ou trazer um acalento momentâneo. A intenção é estrutural, pura e simples. O objetivo é decodificar como os mundos operam de fato. Tanto a parte visível quanto a invisível, né? Exatamente. Nós vamos entender como a mente humana, no desespero de resolver essas tensões com o poder e a justiça, acaba criando armadilhas terríveis para si mesma. E a promessa dessa auditoria textual, para quem nos ouve, é entregar ferramentas práticas de lucidez. Nós vamos olhar para essa planta baixa e extrair táticas reais de sobrevivência. Vamos começar logo abrindo a ficha 025. Vamos lá, tô com ela aqui. O cenário inicial descrito foca na postura de quem possui sabedoria, frente a frente com o poder absoluto. E logo nos primeiros versículos tem uma afirmação muito curiosa de que a sabedoria afeta fisicamente o rosto da pessoa. Como é que isso funciona na prática? Mecânica da coisa. Essa é uma observação crucial do documento. A exegese em alta resolução que o memorial propõe não deixa os termos soltos por aí. A análise foca em duas palavras do hebraico original que mostram essa mecânica física. Quais são os termos? A primeira palavra é or panim, que a gente pode traduzir como a iluminação ou a luz do rosto. A segunda é os, que significa rigidez, dureza ou impetuosidade. Luz contra rigidez. Isso. O documento descreve que a verdadeira sabedoria altera a disposição física e neurológica do indivíduo diante da crise, em vez daquele instinto básico de confronto direto. Aquela cara fechada e tensa, né? Solvente nesse caso. Ela dissolve a rigidez e traz uma flexibilidade tática impressionante. Faz todo sentido. O operador que entende a planta baixa aprende a ler o cenário usando dois outros conceitos que o texto chama de et e mishpá. Isso significa o tempo exato e o modo correto de agir ou de recuar. Olha, vamos empacotar isso com calma. Porque a imagem que me vem à cabeça agora, pensando em termos de engenharia, é a de um grande terremoto. Eu gosto de analogias de engenharia. Imagina construir um prédio de concreto antiquado. Uma estrutura puramente rígida e inflexível, sabe? O que acontece no primeiro grande tremor de terra com esse prédio? Ele racha imediatamente, né? As paredes racham e a estrutura toda entra em colapso.
A rigidez vira a ruína absoluta daquele prédio. Mas a engenharia moderna, lá nos países que sofrem com abalos sísmicos, coloca amortecedores gigantes nas fundações. E aí, quando a terra treme, o prédio inteiro balança, junto com a força. Perfeito. Ele cede ao vento e ao choque, mas ele não racha e de jeito nenhum ele cai. A flexibilidade, nesse caso, não tem nada a ver com fraqueza. É a verdadeira força do sistema. Nossa analogia cirúrgica. Mas a grande dúvida que surge disso é a seguinte: como é que a gente aplica essa flexibilidade de amortecedor quando a força que está tremendo o nosso chão não é um desastre natural? E sim uma autoridade humana abusiva, né? Isso, aquele poder coercitivo implacável que o texto original chama de Chilton. Como a gente balança sem quebrar na frente do Chilton? A sua analogia do prédio resolve super bem a questão desse Chilton. Diante desse domínio coercitivo, que é aquela autoridade inquestionável onde a pessoa faz o que quer e ninguém pode reclamar... Onde ninguém tem permissão nem para perguntar o que está acontecendo. Exatamente. Bater de frente com isso, guiado por puro instinto reativo, é exatamente ser o prédio de concreto no meio do terremoto. É a quebra garantida, o colapso estrutural do indivíduo. Então recuar não é covardia, é estratégia. Sim. O sábio recua e flexibiliza por uma leitura tática precisa do cenário. E é aqui que o memorial introduz uma ferramenta analítica muito brilhante no versículo 9. A metáfora do carcereiro preso. Carcereiro preso, explica isso melhor. O texto atesta que há um tempo em que um ser humano domina sobre o outro. Mas esse domínio resulta na ruína de quem está dominando. Espera aí, a ruína do dominador. Mas isso inverte completamente a percepção intuitiva que a gente tem sobre o poder na sociedade. Totalmente! Normalmente a gente assume que quem manda está sempre por cima e quem obedece é que está arruinado. Sim, mas é por isso que a sabedoria não entra em desespero. Pensa na mecânica física da opressão, sabe? Para imobilizar um prisioneiro, para prender o pé de alguém no chão, o carcereiro precisa amarrar uma corrente muito grossa. Aham. Mas o que ele tem que fazer com a outra ponta dessa corrente? Ele tem que segurar na própria mão. Ao fazer isso, o próprio carcereiro abdica da sua liberdade de movimento. Nossa, é mesmo. Ele não pode ir a lugar nenhum. Não pode viver livremente sem arrastar o peso constante daquele que ele está oprimindo. O tirano olha para o subordinado e acha que possui controle total. Mas estruturalmente ele está aprisionado à sua própria máquina de controle. Exato, a sede de manutenção de poder consome as energias e destrói a vida de quem está exercendo essa força. Caramba, isso muda toda a perspectiva do jogo. O opressor acha que é o grande arquiteto daquele micro-universo dele, mas no fundo ele é só uma engrenagem tensa que está se desgastando até estourar. É o peso de tentar ser Deus, né? Pois é, mas olha, isso levanta uma provocação que incomoda qualquer pessoa mais atenta. Se a opressão, por lei estrutural, destrói o opressor, por que a gente vê figuras nefastas se dando muito bem até o último dia de vida? A famosa injustiça da vida prática. É, a ficha 025 entra no versículo 10 destacando um absurdo total. Pessoas profundamente corruptas recebendo funerais majestosos. Indivíduos sendo enterrados em lugares santos, recebendo honrarias. Sendo aplaudidos e elogiados na mesma cidade onde cometeram atrocidades a vida inteira. Ver isso acontecer na vida real causou uma revolta gigante. Como essa exegese lida com essa falha bizarra no sistema, onde o mal prospera e ainda recebe aplausos no final. Então, o texto é muito frio ao lidar com isso. Ele não romantiza. Ele define esse cenário do funeral suntuoso simplesmente como neblina. Como uma ilusão sensorial transitória. Neblina, uma fumaça que engana os olhos, basicamente. Isso. E para demonstrar como o sistema universal lida com essa aparente injustiça, o memorial apresenta uma ferramenta metodológica indispensável. Eles chamam de validação cruzada. Validação cruzada. Isso parece termo de ciência de dados. Como é que essa ferramenta opera? Essa talvez seja a chave mais importante da nossa auditoria de hoje. A validação cruzada dita que não podemos analisar um fenômeno ou um versículo isolado no vácuo. Não dá para tirar do contexto. Exato. Para entender a engenharia da coisa,
Precisamos cruzar a informação daquele ponto específico com todo o contexto do cânone das Escrituras, a biblioteca inteira. Isso garante que a leitura de um evento se sustente em toda a planta baixa e não só na superfície de um momento histórico. Entendi a teoria. Mas como a validação cruzada atua de forma prática nesse escândalo do funeral do corrupto intocável? Primeiro, a ferramenta cruza a situação com o limite biológico estabelecido lá em Hebreus 9:27, validando o que o memorial chama de lei do fôlego. A lei do fôlego? Sim, existe uma fronteira final inescapável para todo mundo, que é a morte, o Mavef. E o fôlego de vida, o ruar, é algo que nenhum indivíduo tem a capacidade de reter quando o momento chega. Ninguém segura a respiração para sempre. O recrutamento para o encerramento da vida é compulsório e ele nivela brutalmente todas as hierarquias que existem debaixo do sol. Não há ditador ou bilionário que consiga dar ordens ao próprio pulmão para que ele continue funcionando contra a planta estrutural. A morte acaba zerando o jogo de poder terreno. A morte equaliza o tabuleiro. Ninguém tem passe livre na lei do fôlego. Tá, isso estabelece o limite físico, claro. Ninguém foge disso. Mas e a frustração emocional de ver o sujeito ser homenageado enquanto está sendo enterrado? O ego de quem sofreu nas mãos dele fica como? Aí a validação cruzada busca o texto do Salmo 73, que documenta exatamente essa mesma crise psicológica. O que o salmista diz lá? Ele admite abertamente que sentiu a inveja corroedora da prosperidade aparente dos ímpios. Ele via a saúde deles, o dinheiro, o conforto que tinham até no momento da morte. Não servia pra absolutamente nada, né? Exato. Parecia na prática que o crime compensava de forma ampla e irrestrita. Olha, é até reconfortante ver que essa frustração não é uma exclusividade da nossa geração. Milênios atrás, a revolta com a impunidade já tirava o sono das pessoas. É uma constante da mente humana, né? Mas o pulo do gato no Salmo 73 é que o autor diz que essa ilusão só se desfez quando ele entrou no santuário de Deus. O que isso quer dizer em termos estruturais? Quer dizer que quando ele parou de olhar apenas para o teatro social humano e acessou a perspectiva estrutural da planta baixa. Ali, ele compreendeu qual era o fim real daquelas pessoas fora dessa neblina terrena. Então o funeral com banda de música e discursos bonitos é só um teatro de sombras? Perfeito. A validação cruzada comprova que a arquitetura da realidade é a prova de falhas. O aplauso da sociedade na beira do túmulo não altera em nada a jurisdição final. A fatura da corrupção é sempre cobrada pela estrutura. É impressionante como a validação cruzada funciona como uma âncora que estabiliza a nossa mente. Ela meio que proíbe a gente de entrar em pânico focando num microcenário e obriga a olhar para o edifício inteiro. Ela devolve a sanidade pra gente. Com certeza. Mas, sendo muito honesto, mesmo entendendo que o limite final chega, isso nos empurra para um outro problema ainda maior e mais espinhoso. Qual o problema? Se a lei do fôlego é inexorável e o ajuste de contas é uma certeza, por que diabos a justiça demora tanto tempo? Por que tem um intervalo tão longo, às vezes de décadas, entre o crime e a queda da pessoa? E isso nos leva direto para o coração da ficha 026. O colapso causal. Exatamente. A ficha 026 abandona a postura anterior e entra na análise minuciosa desse ato temporal. Ela vai examinar os termos hebraicos Pitgan, que significa sentença punitiva. Certo, Pitgan é a sentença. E Mahab, que denota a pressa, a rapidez ou, no caso, a notória ausência de pressa. A morosidade do sistema. Isso. A constatação que o texto faz a partir disso aponta um fenômeno psicológico muito devastador nas sociedades. Exatamente porque a sentença contra uma obra maligna não é executada de forma imediata, o coração humano se enche de audácia para continuar fazendo o mal. A impunidade estimulando o crime. A demora atua, paradoxalmente, como um incentivo direto para que o erro se multiplique. Mas aqui é onde eu preciso questionar as engrenagens desse sistema, sabe? Manda dúvida. Porque a nossa mente analítica, olhando para essa planta baixa, logo dispara um alarme vermelho. Esse ato não seria um erro gigantesco de design por parte do arquiteto do universo? O texto, lá no versículo 14, relata uma inversão completa. Justos sofrendo as punições que deveriam cair sobre os ímpios e ímpios recebendo recompensas dos justos. Parece um vírus no sistema operacional da realidade, né? Total.
E aí, enquanto o arquiteto dá esse tempo gigante para o opressor passear, dezenas de inocentes estão sendo esmagados ativamente. Como a engenharia do universo justifica o dano colateral desse ato? A sua revolta é super válida. É a reação esperada de qualquer observador lúcido. Mas, novamente recorrendo à validação cruzada, os memoriais cruzam essa indignação com o capítulo 2 da Carta aos Romanos. E o que o cruzamento revela? Revela que essa latência incômoda não é um bug. Não é uma falha de design ou um esquecimento cósmico. A demora é uma janela de tolerância desenhada de forma 100% intencional. Intencional. Para quê? É o que o texto chama de longanimidade. O espaço de tempo esticado entre a infração e a sentença existe com uma função muito clara: permitir a possibilidade de arrependimento e o retorno da mente ao seu estado original. O arquiteto retém o martelo da justiça provisoriamente para conceder uma margem de recuperação para quem errou, mesmo sabendo do atrito terrível que isso gera no curto prazo para quem está em volta. Eu compreendo a lógica por trás dessa janela de misericórdia, mas viver engolindo a seco as injustiças que ocorrem dentro desse ato temporal é exaustivo ao extremo. Demais da conta. Tentar mapear mentalmente o porquê de cada atrocidade tolerada drena toda a energia vital de uma pessoa. E tentar entender e racionalizar toda essa tolerância é justamente o que aciona o colapso mental descrito nos versículos 16 e 17. O especialista Coelet, que compôs o original, confessa que aplicou todo o intelecto para decodificar plenamente a obra de Deus na Terra. E qual foi o resultado pragmático disso para ele? A única coisa que ele conseguiu colher foi uma privação severa de sono. Nem de dia nem de noite os olhos dele encontravam descanso. Se a gente trouxer isso para uma imagem moderna, o memorial nos apresenta a analogia da caixa preta. Como funciona essa caixa preta na planta baixa? A planta integral do universo, com todos os porquês e o cronograma de cada movimento da justiça, está pesadamente criptografada. E o ser humano não possui a chave nem a jurisdição administrativa para abrir a caixa preta da gestão cósmica. Nossa, a analogia é perfeita. Se a gente pensar na caixa preta de um avião, por exemplo, ela é projetada para ser indestrutível, blindada contra impactos e fogo. Sim, super resistente. Se o mecânico não autorizado tentar abrir isso à força no quintal de casa com um pé de cabra, além de não conseguir quebrar a blindagem, os sistemas de segurança da caixa corrompem os dados. Exato. Forçar a tampa não revela o segredo, apenas quebra as ferramentas de quem está forçando o sistema. E no nosso caso, as ferramentas que quebram são a nossa própria sanidade, resultando na exaustão clínica, na fadiga crônica e nessa insônia que o texto cita. A verdade nua e crua é que o nosso hardware cognitivo é pequeno demais para processar a complexidade das linhas de código do arquiteto. O diagnóstico é precisamente esse. A tentativa de arrombar o que não nos compete destrói os nossos próprios circuitos. Como e se a gente não pode arrombar a caixa preta e se somos forçados a conviver com o hiato da justiça, o que a gente faz no dia a dia? Porque nosso cérebro odeia o vazio e a incerteza, né? Odeia mesmo. A mente logo tenta preencher esse limite criando rotas de fuga. E a ficha 026 gasta um tempão alertando sobre o perigo constante de fabricarmos o que o memorial chama de esquemas artificiais. Os famosos X-bônus. Isso. O que são esses esquemas artificiais na vida prática? Como a gente consegue identificar e escapar desses labirintos no cotidiano, já que a realidade soa tão inflexível? Esse é o momento onde toda a teoria desemboca na nossa prática operacional de sobrevivência. O documento indica que fomos projetados para operar de forma reta. Reta no sentido de simples, né? Sim, simples e contínua. Mas, pelo nosso orgulho cognitivo de não aceitar a caixa preta, a mente entra em hiperatividade e passa a forjar os xixibônus. Que são essas invenções mirabolantes para hackear o inaquiável. Exato. E o documento lista 3 manifestações práticas de como sabotamos a nossa paz com esses esquemas. O primeiro grande exemplo é a ansiedade de controle. Como essa ansiedade de controle afeta as nossas escolhas diárias? Acontece o tempo todo, especialmente no ambiente profissional ou nas finanças. Para tentar burlar o hiato da incerteza,
a pessoa passa a mapear obsessivamente todas as variáveis do futuro, Elabora 1 milhão de planilhas de risco, cria defesas exageradas. passa noites em claro consumindo todo o tempo livre tentando montar um escudo perfeito contra o mundo. Isso é a essência do esquema artificial. É a tentativa exaustiva de prever contingências que pertencem unicamente ao arquiteto. E o produto final nunca é segurança de verdade. É só uma mente corroída pela ansiedade. Exato. O antídoto para isso é pragmático. É aceitar a indecifrabilidade do amanhã e focar a energia estritamente na porção do hoje. Parar de construir fortaleza em cima de areia movediça. Tá, e o segundo esquema artificial? Como ele afeta as nossas relações com quem está em volta da gente? O segundo esquema é a corrente relacional. E isso amarra de volta com aquela nossa discussão da ficha 025 sobre poder. A do carcereiro, né? Isso. Quando o mundo externo parece inseguro, é muito comum tentarmos compensar manipulando ativamente as pessoas mais próximas da gente. Queremos que o parceiro, filho ou colega de trabalho ajam exatamente no nosso roteiro para sentirmos uma segurança sintética. Aí a gente cria redes de dependência, usa chantagem emocional, faz jogos de poder tóxicos dentro de casa ou no escritório, mas a planta baixa lembra a regra mecânica. Quem segura a corrente perde a mobilidade. A tentativa de manipular adoece o ambiente e imobiliza a própria pessoa. Ela vira o carcereiro de si mesma. Chega a dar arrepios perceber que a gente aplica aquele poder coercitivo odioso dentro de casa. Para forçar uma segurança que não existe. É um perigo gigante. E qual é a terceira armadilha? O terceiro esquema é o abandono do presente. O indivíduo fica tão amargurado pela demora da justiça, tão obcecado com a vitória aparente dos errados, que ele perde a capacidade de vivenciar o instante presente. Ele paralisa no tempo. Sim. E é por isso que, no versículo 15, a auditoria revela a tática real de sobrevivência. A prescrição não é o desespero e nem uma militância neurótica. E qual é a prescrição do texto, então? A prescrição é concentrar o esforço no trabalho diário, é encontrar tempo para comer, beber, desfrutar dos frutos do próprio esforço e alegrar-se no presente. Em termos práticos, é rejeitar a complexidade inútil de tentar ser o arquiteto do universo. Olha, é de uma profundidade imensa perceber que soltar as rédeas e abandonar os esquemas artificiais não é de jeito nenhum desistência passiva. Na verdade, é ter a coragem de aceitar o próprio tamanho na vastidão do maquinário, né? A saúde mental autêntica reside nessa submissão tática. Exato. O sistema operacional não nos pede para consertar o cenário cósmico. Ele nos intima a gerenciar com fidelidade o nosso próprio microcenário. Não controlamos a justiça global, mas controlamos a integridade do nosso trabalho hoje, o afeto que entregamos e o nosso próprio almoço. É o choque de realidade necessário. A alegria das pequenas recompensas diárias é a única coisa que realmente pode e deve nos acompanhar debaixo do sol. O resto é só desgaste clínico tentando arrombar a caixa preta. O que nos leva a uma síntese formidável desta nossa análise, repassando os mecanismos das fichas 025 e 026. Primeiro, a superioridade da flexibilidade tática. Bater de frente com o Chilton é ser concreto e estilhaçado. Sabedoria é balançar sem quebrar. Segundo, a mecânica da corrente relacional, onde o controle aprisiona o próprio carcereiro. Terceiro, o poder da validação cruzada, que ancora a mente mostrando que funerais gloriosos de gente má são ilusões diante da fronteira biológica universal da lei do fôlego. Ninguém escapa. E por fim, trocar os esquemas artificiais estressantes pela alegria da nossa porção diária. O que sela o valor dessa auditoria é a clareza cortante que ela oferece a quem está sufocado com as injustiças diárias. O universo tem um administrador. Aquele hiato onde o mal impera não é um cochilo cósmico. É um intervalo calculado de tolerância operando em segundo plano. Perfeito. O que nos deixa com uma provocação para ecoar na mente de todo mundo após esse mergulho profundo. Nós passamos a sessão inteira reclamando da demora da justiça sobre os erros dos outros, exigindo o martelo imediato para as atrocidades alheias. A nossa eterna frustração. Mas e se virarmos esse espelho para o nosso próprio rosto? Se as engrenagens da justiça imediata fossem ativadas agora, quantos dos nossos próprios erros crônicos, das nossas manipulações e omissões,
estão neste mesmíssimo instante flutuando naquele ato de tempo providencial. Nossa! Quantas vezes fomos nós os beneficiados por essa tolerância antes da sentença cair? Pois é. Talvez a demora estrutural que a gente critica com tanto rigor, exigindo o fogo do céu sobre o mundo, seja exatamente a mesma margem de manobra imerecida que, de forma silenciosa, nos permite estar respirando e aprendendo no dia de hoje. Levando isso para a visão panorâmica de todo o sistema, é uma desconstrução total da nossa pressa punitiva. A mesma tolerância invisível que nos irrita quando cobre o outro é a que ampara a nossa própria existência. Fica essa reflexão inquietante para a mente processar enquanto administramos a nossa porção diária de discurso debaixo do sol. Até a próxima auditoria textual das estruturas da realidade. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a continuidade do projeto. Chave Pix 271925180000120. Titular: Estúdio Maia Cenas. Após inserir a chave, confira o nome do recebedor antes de confirmar. As contribuições ajudam na pesquisa, produção e disponibilização gratuita do material.